que eu falo é o seguinte, eu sei como é ser criança, mas eu não sei como é ser criança hoje. Eu sei como é ser adolescente, eu não sei como é ser adolescente hoje. E a gente tem visto, para um pessoal mais velho, às vezes eles falam que às vezes pode ser frescura, novidade, mas a quantidade de problemas emocionais que a gente tem que eles têm enfrentado é enorme, porque eu não lembro na minha época da quantidade de gente com depressão, de criança com ansiedade, com transtorno. Você raramente viu uma criança obesa. Né? Então, era um outro modo de vida, tinha os seus problemas, mas hoje em dia os problemas deles são diferentes, entendeu? Sim. Então, isso também é uma das coisas que é tratada ali no CR. O que ele é, assim, para o pessoal que está nos assistindo entender como ele funciona. O que significa CR, que a gente está falando de CR, o cara está assistindo, né? Não tem muita ideia, né, do que ele é. O CR é um programa, né, de recuperação, né? Ele é baseado em 8 dos 12 passos do AA e 8 princípios bíblicos, que são as bem-aventuranças. O CR trabalha com regras, exatamente para que seja um ministério, um local de confiança, né, onde você possa abrir o seu coração, ser respeitado. É um lugar onde a gente aprende a não criticar o outro. Isso foi muito importante para mim, né, deixar um pouquinho a religiosidade de lado e entender o verdadeiro evangelho de Cristo, que é olhar a pessoa como a pessoa é, aceitar a pessoa do jeito que a pessoa é e caminhar junto, né? Então, é um ambiente de transformação, de mudança. E a gente está em constante mudanças também, né? Em constante recuperação em nossas áreas. Porque nós temos a natureza humana, nossa natureza é pecaminosa. Então, a gente trabalha uma área, daqui a pouco a gente está tendo uma recaída em outra. Sim. Então, por isso que o CR, para mim, tem que ser um ministério de continuidade na vida das pessoas. É como se a gente tivesse que fazer uma constante revisão da gente, uma constante revisão, porque ele é um ministério que ele trabalha o início, o meio e fim. Trabalha você sair da negação e reconhecer que você precisa de ajuda. É o primeiro passo. Eu não fumo, não uso drogas, eu não roubo, mas você tem sempre uma área que você precisa tratar. Então, é reconhecer e sair da negação. Inclusive, a próxima lição de quarta-feira vai ser negação. Eu vou estar passando essa lição. Sair da negação, depois reconhecer que você não é Deus, que você é impotente, que a sua natureza é pecaminosa, que você precisa ter esperança e você precisa fazer uma entrega a Sim. Deus, que é o ser superior que a gente chama dentro do nosso CR, né? E aí depois vem o inventário, que você vai trabalhar as suas histórias de vida, aí vai lá atrás, nas histórias familiares, onde estão os nós, onde estão as dores, os enroscos, né, do passado. E aí você entra nessa fase de escrita do inventário, você reconhecer a sua história. E depois passa para a fase da libertação mesmo, né? E aí, quando você passa para a fase da libertação, você vai aprender que você precisa ajudar o outro. Sim. Que isso também é importante. Aí vai uma troca. Você se ajuda e você ajuda o outro também. Agora a gente às vezes tem acesso a tanta informação que em algum lugar eu vi alguém falando sobre isso que a senhora falou dessa troca, de que às vezes muitos problemas acabam potencializando dentro de nós porque a gente está com um olhar excessivamente voltado para nós mesmos. E quando na verdade a gente se dispõe a ajudar outra pessoa, você passa a olhar menos para você mesmo. Sim. E essa troca acaba sendo positiva para você sofrer menos, verdade, né? Manu, a gente acaba assim, tendo o nosso problema, a gente acaba assim, tendo tanto carinho pelo nosso problema, né? Que aí a gente fica ali paralisado com ele. E quando você troca, quando você fala e quando você ouve, isso já dilui um pouco. Sim. Né? Todas as vezes que eu saio, às vezes é cansativo, você toda quarta-feira está ali, né, seguindo direitinho, às vezes é cansativo, às vezes você tem vontade de não ir, mas toda vez que eu volto do CR, eu volto mais aliviada. Porque depois do momento de partilha, aí assim, é excelente, é muito bom, por isso que assim, eu aconselho, eu indico o CR para todo mundo. E é bom que, no caso de famílias, ele vai envolver todas as faixas etárias. Os trabalhos são feitos isoladamente, homem, mulher, crianças, adolescentes. Não, e a senhora falou sobre essa questão ainda, já que todo mundo gosta aqui de criança, de lidar com criança, trabalhar com criança. Às vezes, eu lembro assim, quando eu era criança, que muitas vezes os meus pais tinham assuntos que eles não tratavam perto de mim para ter uma certa proteção, não é? Só que eu não sei, a senhora que lida bastante com isso, se hoje as pessoas elas estão expondo muito a criança a emoções com as quais ela não consegue lidar ainda. Então, às vezes, ou exigindo dela uma certa maturidade, ou achando que ela não vai entender, né? São dois extremos, né? E, de repente, isso pode trazer problemas
que, de repente, lá no CR a gente consegue trabalhar melhor, mas a senhora acredita que também... Acaba, de alguma forma, os pais sobrecarregando os filhos, né, com os problemas, com algumas cobranças, né? Na verdade, eu não posso ter o meu filho ou minha filha como meu amiguinho, minha amiguinha. Tem aquela amizade, né, que deve existir, o carinho que tem que existir, mas ela não é uma válvula não pode ser uma válvula de escape, né? Eu não posso desabafar com meus filhos as minhas questões. Eu posso compartilhar o que é necessário compartilhar para que ela fique sabendo, não é, como é que está a situação da família, né, onde eu preciso melhorar, mas assim não ter a criança como uma pessoa, né, uma amizade para desabafar os seus problemas, que a criança não dá conta disso, com não certeza. consegue. Ela tem que entender que ela é participante da família, mas não... E lá no CR, ela tem a oportunidade de dizer como é que foi o seu dia, como é que foi a sua semana. Aí, se isso acontece, quando ela está sobrecarregada, está se sentindo pesada, está sentindo dificuldade de lidar com a família, ela vai abrir o coração dela ali, de alguma forma. E esses temas que a senhora colocou, negação, eles são tratados também, né, com as crianças dessa... São os mesmos temas, com uma linguagem, sim, né, apropriada para eles, né? Para a criança, mas a mesma coisa. Perdão, né, a esperança, o doar, que é o dar, né? Sim. Então, todas as lições são a mesma coisa para a criança e para os adolescentes de uma forma, né, adequada da sua faixa etária. Não, ela está falando... Eu lembro que no ano passado eu fui a uma reunião e tinha uma criança lá que estava dando um testemunho sobre perdão. Aí ela falou que na semana anterior no CR foi falado sobre... Você vê que não é interessante? Você desde criança aprender a liberar o perdão? Com certeza. E é uma coisa... como a gente disse, eu não sei o que é ser criança hoje. Na minha época, toda criança tinha um monte de irmão. Hoje a maior parte é composta de filhos únicos e eles têm uma dificuldade, quer dizer, é uma solidão, eu acho que eu vejo isso nas minhas netas, né? O quanto elas gostam de estar juntas, né? Agora já tem uma que tem duas, né? A outra também vai ter um irmãozinho, mas como elas gostam de estar junto e compartilhar. E eu estava essa semana brincando com elas de roda. Eu falei, olha, antigamente a gente brincava de roda. Hoje não existe mais isso, né? Por isso que a criança fica rodando sozinha, né? Brincar de roda não é isso, vó. Eu brincando, dando umas músicas de roda. Como é que é isso, vó? Cirandinha, nem pensar. Na hora do recreio, a gente ficava com aquelas rodas enormes, brincava. O pai Francisco entrou na roda e saía tocando violão. E a gente brincava, o celular não existia também, né? Hoje, em qualquer momento que você vai no shopping, algum lugar, os pais logo dão um celular para a criança se acalmar. Fica quietinho. Não, é o que era televisão para mim, né? Televisão para mim era uma coisa. Então, um momento ali de compartilhar, de brincar, não, o celular para acalmar a criança para aquele momento. O problema do celular é que o mundo vem junto dentro do celular. E o celular mais a solidão, a gente se preocupa muito com a nossa filha por causa disso. Ela está entrando na pré-adolescência e ela interage com os amigos virtualmente. E eles sentem a necessidade de estarem juntos. Se não tiver... Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Minha mãe me expulsava de casa para ficar na rua. Sabe? Não vai sujar a casa, vai. Subir muito em árvore. Então, hoje em dia, eles fazem daqui. Isso. Eles continuam fazendo, só que no jogo. Vamos lá, a gente vai se encontrar na praça, no jogo. Agora vamos fazer um churrasco na casa de fulano, no jogo. Aí... Não, porque é mais fácil. Qualquer coisa, se você se aborrecer, você sai. Na nossa época, a gente era obrigado a lidar com o olho no olho. Com o contraditório. E aí, talvez, o perdão, a forma de perdoar seria um pouco diferente. Eu não sei como, a gente não tem como dimensionar isso. Porque hoje as pessoas, assim, se você faz alguma coisa ou fala alguma coisa que insatisfaz o outro, a pessoa simplesmente te cancela, te bloqueia. É uma relação diferente. Antigamente ficava de mal. Com o dedinho, né? Mas daqui a pouco já estava brincando de novo. Na rua se encontrava, não tinha como, né? E, por exemplo, assim, falando do CR propriamente, a gente falou da criança, mas você tem um adulto também. Às vezes eu vejo ali o pessoal que participa, você tem o adulto que ele tem, tipo, uma carga, muita coisa para se arrepender, que eu me converto de adulto. E aí ele tem alguma coisa e falou de voltar atrás, de buscar aquela criança... Aí às vezes é difícil. Está lá dentro ainda, difícil, né? É por isso que a gente faz um retiro, a gente se retira com as pessoas, para a pessoa ter um tempo, aí vai trabalhando desde a sua fase de criança até a sua fase adulta, vai trabalhando aos poucos. E esse dia é um diferencial que acontece na vida da pessoa, porque às vezes a gente não consegue fazer isso no dia a dia.
E no CR a gente faz uma vez, faz duas, quantas vezes forem necessárias. Eu já fiz várias vezes o inventário e cada vez que eu faço eu descubro coisas diferentes. O inventário seria propriamente o quê? Assim, o inventário da sua vida mesmo, da sua história, desde a sua infância, o que você lembra, sua adolescência, né? Tudo que alegrias, tristezas, traumas, tudo que aconteceu, que você se lembra, você vai falando. Tem gente que fala assim, não lembro de nada. Quando vai fazer um retiro, que você tem aquele momento ali, você acaba lembrando. E esse resgate acaba fazendo você até entender certas coisas. E é libertador. Acaba trazendo coisas que estão sufocadas ali há muito tempo, né? Sim, é libertador. Gostou desse corte? Então vai lá e assiste esse vídeo na íntegra. E não esqueça de curtir e compartilhar.